Bom, muito boa noite para todos vocês que estão aqui presentes hoje com a gente. O tema do nosso minicurso é Jornada ESG na Prática, o conhecimento que toda empresa precisa e que pode acelerar a sua carreira. Esse minicurso é ministrado por mim, Daniele Giannini, e Mônica Rocha, que está aqui com a gente, e é um projeto do SG na carreira. Eu convido vocês, neste momento, a encontrar uma posição confortável aí onde vocês estão, se permitir estar 100% aqui presente nesse momento do minicurso. A previsão de duração da aula expositiva é de 60 minutos, com mais alguns minutos para a gente ter esse momento de conversa, de dúvidas, de trocas. Então, o total seria 90 minutos, e as perguntas e respostas, nós vamos abrir um espaço ao final. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Aqui nesse QR Code vocês encontrarão a lista de presença. Assinando a lista de presença, vocês já receberão automaticamente o certificado de vocês de participação desse mini curso. A jornada ESG na prática, esse minicurso, né, o tema desse minicurso, ele faz parte de um objetivo do ESG na carreira, que é acelerar a sua carreira dominando o ESG na prática. Então, nós, né, Mônica e eu, temos esse projeto para profissionais que gostam da temática de sustentabilidade, de ESG, e querem aplicar mais esse tema na prática do seu dia a dia, profissionalmente, ou até mesmo fazer uma transição de carreira para a área de sustentabilidade. Hoje a gente entende que sustentabilidade é uma profissão muito democrática, que a gente fala que não existe uma formação específica, né? Ali uma formação de entrada, de bacharel, de sustentabilidade. Então, todas as áreas podem contribuir e todo profissional pode se tornar um profissional da área de sustentabilidade. E aí a gente gostaria de começar, antes de entrar aqui na temática, contando um pouquinho da onde surgiu essa nossa motivação, que foi das nossas próprias transições de carreira, da nossa própria jornada profissional. Então, eu vou contar um pouco sobre como foi a minha transição de carreira para a área de sustentabilidade. Hoje eu sou especialista em sustentabilidade de uma grande empresa de moda aqui de São Paulo, onde eu olho e faço a estruturação da área de sustentabilidade de 3 marcas do grupo. Mas nada disso foi algo construído. Quando eu comecei a fazer minha faculdade, lá em 2009, como química, eu sou bacharel em química, sustentabilidade ainda nem era um assunto muito falado nas empresas, não existiam indicadores ESG. E aí, conforme eu fui atuando nas empresas, esse assunto foi ganhando espaço, e eu falei, poxa, eu gosto desse tema e eu quero ir para essa área. Nisso eu já estava formada, já estava há mais de 4 anos atuando numa posição e iniciei a minha transição de carreira aplicando o que eu aprendia de sustentabilidade na prática, ganhando espaço aonde eu trabalhava. E consegui fazer a transição de carreira ali um pouco antes da pandemia, e hoje eu já estou numa posição de liderança e muito feliz. Eu sou muito feliz trabalhando com sustentabilidade. Então, esse é um breve resumo da minha história e um pouco da motivação da gente estar aqui querendo trazer mais profissionais para o nosso lado. E agora eu vou pedir para a Mônica aqui contar um pouco dessa história dela para vocês também. Boa noite, pessoal. Vou contar minha história em 1 minuto. Será que eu consigo, Dani, da transição de carreira? Então, eu comecei também no início da pandemia, de forma intencional, digamos assim. Conheci a Dani na pós-graduação de Meio Ambiente e Sustentabilidade da FGV, nem se falava em SG, e desde então, e aí eu trago um dado assim, que é importante a gente compartilhar com vocês aqui, que foi a possibilidade de fazer uma transição de carreira. Na época, eu tinha 42 anos,
né? E hoje, depois de ter me capacitado, ter feito N, muitas palestras, enfim, hoje eu tenho uma empresa, sou sócia fundadora da Movimento SG, consultoria e capacitação, que atua implementando a jornada SG em empresas de diversos segmentos, como, por exemplo, shopping centers, instituições de ensino, marcas de moda, clínicas médicas, administradoras de condomínios, além de ser mentora de carreira também, a gente tem uma turma onde a gente compartilha o que a gente, como a gente construiu a nossa carreira com outros profissionais. Sou acadêmica também, pesquisadora do tema, especialmente no que tange a sustentabilidade e moda. E até hoje a gente estava comentando, né? Hoje eu tive uma tarde com uma empresa, a gente definiu a agenda ESG para 2026, e eu comentando com Dani antes de entrar aqui, eu falei, nossa, foi tão bom, a gente, todo mundo com a cabeça só pensando em como definir ações para saúde e bem-estar com a questão mental para os funcionários, parcerias com a comunidade. Eu falei, nossa, assim, vamos aqui para o terceiro turno, né, Dani, com vocês, mas a gente está feliz, porque a gente acredita aqui no que a gente faz e no impacto direto que a gente causa aí na vida das pessoas, no planeta. Então, esse é um breve, foi em 1 minuto que eu falei, ó, consegui. É um breve Mônica Rocha em 1 minuto aqui na sua transição de carreira, tá bom? Passando a palavra aqui para a Dani agora. Obrigada, Moni. E aí, né, então, falando um pouco da Movimento ESG, que é a consultoria da Mônica, onde a Mônica é sócia fundadora, a missão da Movimento ESG é orientar e apoiar empresas a implementarem essa agenda ESG estratégica, gerando impacto positivo para as pessoas e para o planeta. E aí, daí surge a nossa união e surge o ESG na Carreira, que é esse projeto que tem o objetivo de compartilhar o nosso conhecimento prático, o que a gente faz no nosso dia a dia, como que a gente faz acontecer a sustentabilidade nas empresas, unindo a teoria, metodologia e experiências reais, que é o que quando você vai olhar uma vaga lá e aí eles pedem a prática, a gente tenta traduzir isso que a gente sabe em prática para os nossos, principalmente para os nossos mentorados. Aqui, também antes de começar o nosso tema, a gente queria mostrar um pouco as possibilidades de jornada de carreira de um profissional de sustentabilidade. A gente pegou algumas fontes ali já públicas, né? A gente sabe que esses valores e esse caminho, essa jornada profissional pode variar, mas as fontes públicas como o Glassdoor, que é muito conhecido, o Guia Salarial da Harvard Business, eles padronizam dessa maneira. Então, vocês podem olhar para um futuro de... Desculpa, gente. Para um futuro de carreira, tanto técnica quanto uma carreira de gestão. Tem essas duas possibilidades. Então, você pode entrar ali como um estagiário, um analista, e ir se tornando especialista, consultor, até chegar no conselho de administração. A Mônica hoje está muito por dentro dos assuntos de governança corporativa, ela está fazendo o curso de formação do IBGC, que é um instituto muito reconhecido de governança, e ela tem visto um movimento onde essas cadeiras de conselho de administração cada vez mais têm buscado profissionais com conhecimento em sustentabilidade. Então, já é uma possibilidade chegar no mais alto órgão de governança dentro de uma empresa com a temática de sustentabilidade. Então, aqui é só para deixar para vocês essa imagem das possibilidades de carreira dentro desse tema. O nosso método, quando a gente fala da mentoria e dos nossos mentorados, a gente tem um método específico criado por nós, que é o método ESG 360, onde o objetivo é fazer com que o nosso mentorado domine estrategicamente as temáticas de sustentabilidade ESG e saia da mentoria com a construção da experiência na prática, porque é isso que vai fazer diferença na hora que vocês forem olhar para vagas e pensar em transição de carreira.
Pode falar, Moni. Eu queria acrescentar que nosso projeto ESG na Carreira, ele surge muito da necessidade que a gente, na nossa época, não teve, né, de ter acesso a tudo que os MBAs e outros cursos do mercado não compartilhavam. Então, a gente fez muito curso, a gente tem muitas certificações aí em padrões GRI, padrões ABNT, certificação B, enfim, mas a prática a gente teve que aprender ali no tentativa e erro, muitos erros, muitos atropelos, e nosso objetivo aqui com esse projeto é justamente trazer toda essa prática, toda essa experiência vivida de pessoas que fizeram essa transição e compartilhar com outros profissionais. Então, é só para... não é... O que a gente traz aqui, não, né, claro que muitos conceitos acabam precisando ser tangenciados, abordados, mas a ideia é sempre aqui trazer muito da prática e da experiência. Exatamente. E aí, agora, né, a gente entra aqui na temática do nosso mini curso de hoje, que é jornada... Gente, só um minutinho aqui, peraí. Dani, gente, é mãe de 3, 4 pets. Então, tem um dos filhos dela que, às vezes, faz alguma baguncinha ali. Para quem chegou e a aula tinha começado, queria só esclarecer que tem uma lista de presença para emissão dos certificados e que a aula vai ser gravada, então depois vocês vão ter o link e vão poder assistir o início, né, que vocês perderam. Gente, desculpa, a vida como ela é. Eu não tinha fechado a porta aqui, e aí uma baguncinha. Mas voltando aqui, retomando. Então, o tema do nosso mini curso de hoje é falar sobre a jornada ESG na prática. E aí eu acho que é muito importante nós estabelecermos os termos, né? Sustentabilidade e ESG. E aí aqui a gente traz uma reflexão do porquê que o ESG confunde tanto. Então, primeiro, são excessos de termos dentro do... A gente até fala na área, né? Que existe uma sopa de letrinhas para compor o ESG. E aí a gente fica confuso sobre o que é o quê, se é tudo a mesma coisa, se é diferente, o que a gente deve aplicar. E a gente fica com essa preocupação de usar errado os conceitos e até mesmo as diretrizes, e medo de não saber o suficiente, porque parece que nunca acaba aquilo que você tem que saber sobre sustentabilidade, sobre ESG. Então, hoje, a gente vai sair daqui com um panorama sobre da onde surgiu o ESG, o que é, qual a diferença entre sustentabilidade e ESG, e um direcionamento claro desses termos, né, que existem. Então, nessa linha do tempo, né, começando por onde tudo começou, a gente consegue ver a evolução da sustentabilidade e o surgimento do ESG. E eu gosto muito dessa linha do tempo, e essa história é uma história que a gente já sabe de trás para frente, de core, né, super de cor, porque faz muito sentido. E hoje parece, né, que a gente repete muito isso, mas na verdade muita gente ainda não sabe a diferença de sustentabilidade e ESG, até mesmo em empresas que têm sustentabilidade consolidada. Então, saber isso aqui é um super diferencial, colocar isso na sua narrativa. Então, o início de tudo começou ali na década, né, nas décadas entre 1950 e 1970, e inclusive a gente coloca a imagem aqui de um livro muito referência para os profissionais de sustentabilidade, que é o Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, onde ela, como bióloga, começa a observar algumas mudanças ali no ecossistema que ela estuda,
em decorrência ao aumento de uso de agrotóxicos e etc. E aí ela cria esse alerta, que ela vê a morte de passarinhos por conta dessa intoxicação desse novo produto que começou-se a usar no mercado, que foi uma inovação para que a plantação não tivesse pragas, mas que estava prejudicando, por outro lado, o ecossistema e afetando uma espécie, né, de pássaros. Então ela levanta um alerta. Será que a gente está indo para o caminho certo? E aí, com isso, né, essa discussão ela vai crescendo, ela entra na Conferência de Estocolmo. A Conferência de Estocolmo, esse assunto já começa a se aquecer, e em 1987, a Gro Brundtland, que era, na época, a primeira-ministra da Noruega, ela publica um relatório chamado Nosso Futuro Comum, e é a primeira vez que o termo sustentabilidade aparece num documento querendo dizer aquilo que se entende hoje por sustentabilidade. Ela fala no documento assim: nós precisamos parar de pensar em desenvolvimento econômico a qualquer custo e começar a pensar num desenvolvimento sustentável visando a sustentação da humanidade na Terra. Então, se a gente pensar só em lucro, só em dinheiro a qualquer custo, a gente vai destruir tudo que tem ao redor, todas as espécies, e aí a humanidade também vai chegar à sua extinção. Então, a gente tem que se desenvolver, a gente tem que continuar crescendo, mas sustentavelmente, senão de nada adianta. E aí, em 1992, acontece a Eco 92, ou a Rio 92, que foi no Rio de Janeiro. É um evento em que os brasileiros se orgulham muito de ter acontecido aqui no país. Tanto que foi um marco a COP30, né, o ano passado, ter voltado para o Brasil e também uma cidade super referência ali no coração da Amazônia, em Belém do Pará, mas foi aqui que tudo aconteceu. Inclusive, é daqui que sai a definição que vai existir as COPs. Então, a COP 1 foi logo depois da Rio 92. E aí começa a discutir o que seria esse desenvolvimento econômico, o desenvolvimento sustentável. Como que a gente vai colocar em prática o que a Gro Brundtland falou lá no relatório Nosso Futuro Comum, que ela fala que desenvolvimento sustentável usar os recursos naturais de maneira com que a próxima geração tenha em mesma quantidade que a nossa geração, né? Não usar desenfreadamente sem pensar na próxima geração. Então, como fazer isso? Aí, nos anos 2000, o foco volta a ser muito no social, direitos humanos, né? Então, a gente tem um movimento mais social. Em 2004, entende-se que governança corporativa é um tema muito importante para as empresas. Sem governança corporativa, a gente não tem o econômico sustentável e o social, então, né, não consegue cascatear essas ações. E aí surge o ESG, também de uma publicação de um relatório que chama Who Cares Wins, quem se importa ganha, na tradução literal. E aí, o que é o ESG? São os pilares, o ambiental, o social e a governança. No meio termo, surgiu o tripé do John Elkington, que ele falava que desenvolvimento sustentável era baseado em 3 pilares, o econômico, o ambiental e o social. E aí, com a evolução do tema, trocou o econômico pela governança, porque o econômico é o resultado positivo desses 3 pilares bem administrados. Então, desde 2022, assim, oficialmente, até então, né, até 2026, hoje, a gente olha o ESG como a mensuração e os indicadores que demonstram como as empresas estão lidando com a sua sustentabilidade, com o seu desenvolvimento sustentável. E existem muitas publicações. Nós, brasileiros, temos uma publicação que é a ABNT PR 2030, PR de prática recomendada 2030, fazendo menção aos ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que são objetivos que nós temos que alcançar até 2030. E aí lá é um documento muito completo que traz todas as terminologias
e o que de fato se espera de uma empresa aplicado o seu ESG. Então, aqui é um contexto histórico de como surgiu esse tema sustentabilidade e o ESG. Então, qual que é a diferença maior entre sustentabilidade e ESG? Sustentabilidade é um destino, é uma visão de futuro. Eu quero ser uma pessoa mais sustentável, eu quero ser uma empresa reconhecida por minhas ações sustentáveis. E aí aqui a gente vê a frase da Gro Brundtland, quando ela usou lá naquele relatório. O que é fazer sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável? Atender às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações. E aí, o que é o ESG? O ESG é o caminho para a gente se tornar sustentável, essa ferramenta de gestão, porque sem meta, sem objetivo, sem indicador, a gente não sabe para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo, onde a gente está avançando. Então, é um conjunto de critérios ambientais, sociais, governança, ESG, e essa sigla, ela costuma ser usada na versão em inglês, porque se popularizou. Então, o E é o ambiental, que vem do environmental em inglês. Tem alguns lugares que adotaram a sigla em português, como ASG, Ambiental, Social e Governança. Mas é mais comum vocês ouvirem o ESG, mas os dois falam da mesma coisa, tem o mesmo significado. Então, é o conjunto de critérios ambientais, sociais de governança usados para a gestão de riscos e oportunidades e para integrar a sustentabilidade à estratégia das organizações. E essa é uma definição da ABNT PR 2030. Mônica, quer complementar com alguma coisa? Não, eu enfatizar que, apesar de, eu não sei se todos aqui já têm esse conhecimento, quiser compartilhar aqui no chat, mas isso saber dessa distinção com essa clareza é um conteúdo de ouro, gente. Porque nas empresas, primeiro que na maioria das empresas, a maioria das pessoas, elas não entendem que é SG. SG acha que é uma moda, que é outro nome para chamar sustentabilidade, e o que a gente está trazendo aqui que é justamente que não é isso. Sustentabilidade é esse propósito, é onde você quer chegar, e o SG, dentro do surgimento dele, quando ele surgiu lá em 2004, ele vem muito nessa perspectiva de, ok, quero ser mais sustentável, mas como faço? Aí vem o SG, com esse conjunto de critérios para fazer com que as empresas consigam, a partir dessa análise, desses indicadores e desses critérios, analisar o que pode ser uma oportunidade para a empresa e o que é um risco, e aí fazer essa gestão. Então, SG aqui é ferramenta, é gestão, é estratégia, né? E sustentabilidade é o destino, a visão, o propósito. Muito bem. E aí agora a gente vai olhar para os principais conceitos para atuação em ESG. E esses conceitos, essas fundamentações, elas foram baseadas na ABNT PR 2030. Então, fala-se de impacto, fala-se de stakeholder, que são partes interessadas, fala-se de materialidade e fala-se de sustentabilidade. Ele é um documento que ele é muito autoexplicativo e ele traz a referência de muitos outros documentos que compuseram ele. Então, ele é uma base para quem quer entender sustentabilidade, como aplicar na empresa. É um documento muito completo, porque ele reúne muitos outros para construir esses conteúdos. Ele coloca a base, olha, eu peguei essa informação sobre o que é impacto daqui, que cita aqui. Então, a gente recomenda sempre olhar a PR 2030. Por favor, Moni. E é importante ressaltar também que a Dani comentou, ele leva em consideração outras normas, outros frameworks muito reconhecidos, adotados no mundo em relação ao tema, como o GRI, o próprio Pacto Global, os ODS, entre outros, mas é um dos poucos que
traz explicitamente a jornada ESG como um tema central. Então, a PR 2030, ela foi pensada para orientar empresas de qualquer segmento, de qualquer porte, a implementar a jornada ESG dentro dos seus negócios. Então, para isso, ela é muito didática. Esses conceitos todos que a gente trouxe daqui foi de lá. Então, ela vai falar o que é impacto. Impacto é a mudança positiva ou negativa causada pelas atividades, produtos e serviços de uma organização, sobre o meio ambiente, as pessoas e a sociedade. Então, ela é muito didática. E, por isso, ela tem crescido, enfim, a importância dela no cenário brasileiro, e ela é um documento muito fundamental mesmo para o profissional que quer entrar na área e dominar, especialmente esse tema na prática. Exatamente. Então, aqui a gente traz, né, 4 dos principais temas, que são temas que precisa estar na lista de vocês para entender. Então, impacto, a Moni comentou. Stakeholder, o que são partes interessadas? Essa é uma palavra que a gente usa muito, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que olhar para todo mundo que faz parte do ecossistema ali do funcionamento. Então, a gente olha para os colaboradores, para cliente. Sem cliente, a gente não tem venda. Sem fornecedor, a gente não tem produto para vender. Sem comunidade, quem é a comunidade que afeta a operação da minha empresa? Sem investidor, às vezes, não tem funcionamento. Sem o poder público, não tem legislações que vão organizar como deve acontecer. Então, tudo isso é parte interessada. E a sustentabilidade olha para cada uma delas e deve escutar cada uma delas. Materialidade é aquilo que é importante para a empresa. Então, é processo que identifica esses temas ESG mais relevantes. Então, para o negócio, ele olha o que traz um risco e o que traz uma oportunidade. Ele escuta o stakeholder, então fala, meu cliente, o que você acha que impacta aqui? Né? Se eu não gerir os meus resíduos, isso vai te impactar de alguma forma? Se tiver uma catástrofe ambiental, vai afetar os meus fornecedores? Então, ele vai começar a mapear o que é tema de impacto, que vai impactar a operação e todos os stakeholders. E a sustentabilidade sendo a capacidade de gerar valor no presente, então agregando valor reputacional e tal como, se você fizer o desenvolvimento sustentável, você também vai gerar valor econômico, né? Econômico coerente, social. Então, sustentabilidade é esse princípio orientador, que é feito através do ESG, que é a forma de gestão. Aí a gente tem o 5, 6 e o 7, que aí a gente fala da governança, dos riscos e oportunidades e da jornada ESG. Então, a governança é tudo como a empresa é organizada, então é um sistema, né? Como ela é dirigida, como ela é monitorada, como ela é incentivada, e inclui muito código de ética e conduta, a Lei Geral de Proteção de Dados, gestão de risco. Então, uma empresa que não tem uma governança consolidada, o mínimo da governança consolidada, ela não consegue cascatear as ações de sustentabilidade de maneira efetiva, né? Ela consegue fazer uma ação ou outra, mas quando você vai ver num âmbito maior, tudo começa ali, na governança. Você tem que ser uma empresa ética, você tem que ser uma empresa que respeita os seus colaboradores, tem um salário justo, não tem conflitos de interesse. Isso começa na governança. Você tem que mapear quais são seus riscos e oportunidades, ou seja, a gente fala muito de mudança climática. Então, como que a mudança climática, se eu não fizer a minha parte, vai afetar os meus negócios? Isso é um risco. Qual seria a minha oportunidade? Quais são os meus aspectos sociais?
E aí a jornada ESG é como colocar tudo isso em prática. Por onde eu começo? Como que eu começo fazendo esse diagnóstico todo? Como que eu consigo priorizar os temas? Como eu consigo planejar as implementações, o monitoramento? Então, a jornada finaliza nesse momento. E aí aqui, né, temos essa jornada ESG de uma maneira visual. Então, todas as etapas, de 1 a 7, e aí a gente tem a 8 e a 9, fala qual que é a diretriz. Cheguei numa empresa, o que que eu vou olhar primeiro? Então, eu vou olhar os comprometimentos dessa empresa. E depois, eu vou criar um comitê onde as pessoas vão se responsabilizar por aplicar os temas de sustentabilidade que a gente discutiu aqui. Porque sem o envolvimento das pessoas principais, isso não acontece. Então, sustentabilidade, ela não é uma área sozinha. É a empresa que quer ser sustentável. O profissional de sustentabilidade, ele vai ser o catalisador disso acontecer. Ele vai trazer as diretrizes, vai trazer o que o mercado está falando, o que é exigido, mas se a área operacional não fizer a sua gestão de água e energia, não vai dar certo. Se a área lá de contábil não fizer o seu balanço financeiro fiscal correto, não vai acontecer. Então, a empresa inteira tem que estar envolvida nesse projeto. E aí vem a capacitação. Então, a gente vai capacitar. O que é sustentabilidade? O que a gente espera? Quais são os principais indicadores? Quais são os principais temas materiais? Para aí a gente fazer um diagnóstico do que a empresa faz e ou pode fazer. Vai criar a política ESG. Então, é muito importante ter uma política falando quais são as nossas prioridades nesse momento, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, são as diretrizes. Nisso, a gente vai ter os indicadores, a gente vai constituir uma agenda ESG através de todas essas informações captadas e vai começar a executar. E aí isso vai se resultar no relatório. Então, toda empresa que fala de sustentabilidade tem um relatório de sustentabilidade, relatório anual, relatório de impacto, relato integrado. Se você quer saber o que uma empresa faz de sustentabilidade, é só procurar pelo relatório de sustentabilidade dela. Todas as ações, metas e compromissos estarão descritos nesse relatório. Pode falar, Moni. Eu acho que é importante trazer 2 pontos aqui para essa jornada, né? ESG. O primeiro ponto, é muito comum a gente chegar nas empresas e elas quererem, por exemplo, começar fazendo um relatório. Eu quero fazer meu relatório de sustentabilidade, né? E aí, quando a gente começa a conversar, entender melhor o contexto da empresa, a gente entende, fica muito nítido, né? Fica muito claro que a empresa ela não tem ainda um conteúdo, não está ainda organizada de uma forma que possa ser elaborado um relatório de sustentabilidade com uma qualidade para ser apresentado para todos os stakeholders, né? Para o público. Então, a gente percebeu durante aí a nossa trajetória que seguir essa jornada é o caminho mais eficaz para conseguir atingir esse objetivo, digamos assim, final, mas que não é o final de tudo, né? De ter um relatório robusto, transparente, coerente, mensurável, e que, é claro, será um ciclo vai fazer parte aí das atividades da empresa ao longo dos anos. Então, apesar de estar como passo 9, o que vai acontecer reiniciar o ciclo e aí reajustando, repensando compromissos, sempre capacitando. O capacitar aqui está no 3, mas ele é um dos valores e princípio que vai percorrer toda a jornada durante todo o tempo, né, Dani? É um tema que essa área, esse segmento, ele está muito pulsante, tem muita coisa nova saindo, então, assim, é uma capacitação, mas quando a gente coloca aqui no 3, é por quê? Porque pensando no início de uma implementação, né, de uma jornada de uma empresa que não tem nada, vai precisar capacitar urgentemente.
Mas isso tudo é para dizer que essas fases, elas não estão aí aleatória, né? E isso daqui, também essa imagem aqui, ela foi criada aqui por nós, pela Movimento SG e tudo mais, mas ela é baseada na jornada ESG da ABNT PR 2030 com algumas adaptações. Então, isso daqui que está aqui é para garantir que essa etapa do 9 corra de forma e aconteça de forma mais fluida, porque às vezes não adianta atropelar, não adianta outra coisa muito comum de acontecer. Não é querer o relatório, é querer fazer um monte de ação. Ah, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo. Peraí, calma. Vamos primeiro fazer um diagnóstico, vamos primeiro entender como que a empresa está, em cada um dos pilares, não é só ambiental, não é só governança, não é só social. Então, essa ordem aqui, ela não está de forma aleatória, não está porque Mônica ou Dani acham que tem que ser, tá porque se você for querer definir uma agenda, um plano de ação SG, é muito mais inteligente e assertivo você partir para definir isso depois que você definiu seus indicadores, depois que você tem um alinhamento de políticas, depois que você tem um diagnóstico, depois que você tem uma capacitação, depois que você tem pessoas na empresa representadas por um comitê envolvidos e engajados, que é um outro ponto também, né? Então, essa ordem aqui tem uma razão de ser, que é tornar o processo mais assertivo, mais efetivo, e que mantenha o engajamento, que isso é um grande desafio também, né? Manter o engajamento de todos os envolvidos. Acho que é isso, Dani. Perfeito, Mônica. E aí a gente, né, entra um pouquinho sobre o que significa algumas etapas, conceitos e importâncias dessa jornada ESG. Então, a gente fala primeiro no comprometimento formal, que é a manifestação pública institucional, principalmente da alta liderança com essa agenda ESG. Então, se a alta liderança não estiver comprometida, é muito difícil a gente aplicar esses assuntos, né, as temáticas de ESG numa empresa, porque a gente precisa dessa força do líder falando, eu quero que a empresa seja sustentável, porque você vai ter que envolver muitas áreas, e essas áreas vão ter que ser colaborativas. Então, tem que ser o famoso top-down, de cima para baixo, né? Infelizmente, vai ter que ser assim. Então, ter a alta liderança comprometida dá legitimidade para a jornada, demonstra alinhamento estratégico e evita que o ESG seja visto como uma iniciativa isolada e se perca no meio do caminho. Depois a gente tem a formalização do comitê, que é esse grupo que vai fazer com que esses assuntos aconteçam, né? Esse comitê ele tem que estar ligado à alta liderança, ele tem que prestar contas à alta liderança, e ele vai instituir que o tema de sustentabilidade tem uma governança responsável para conduzir, decidir, acompanhar essa agenda. Então, garante responsabilidade, garante estrutura de tomada de decisão e evita dispersão e perda de foco. Depois a gente tem a capacitação, que é o processo que estrutura e forma e sensibiliza principalmente tanto liderança quanto colaboradores sobre o tema. Então, às vezes, fazer essa aula expositiva que a gente está falando aqui, falando sobre o que é sustentabilidade, de onde veio a sustentabilidade, o que é ESG, muitas vezes vai ser o passo número 1 para falar com todos, né? Para entenderem do que a gente está falando e qual é a importância de tudo isso. Para depois entrar em assuntos mais densos. Então, a gente vai alinhar a linguagem e os conceitos, a gente vai reduzir riscos de erros conceituais e vai criar engajamento interno. Hoje em dia, e eu vou falar por experiência própria, quando eu chego falando, oi, eu sou a Dani, eu sou da sustentabilidade, eu sou tão bem recebida, porque o pessoal gosta tanto desse assunto, fala, nossa, que legal, você é da área de sustentabilidade, e várias vezes, assim,
poxa, eu estou tendo essa matéria lá no curso que eu estou fazendo, e aí vem com várias ideias, assim, eu me sinto muito motivada com cada um que eu converso, e dá vontade de fazer tudo e a todo momento. Então, é uma área benquista, só que a gente tem que saber, né, administrar isso e aproveitar esse engajamento do público. E aí, né, a gente vai para o próximo, que é o diagnóstico. O diagnóstico é importantíssimo, porque senão você vai se sentir perdido, você não vai saber por onde começar. É muito assunto, é muito projeto que dá para implementar, mas um profissional tem que saber como priorizar os temas e fazer o famoso 80-20, né? O que que vai trazer mais retorno nesse momento? E aí fazer um plano é um plano de médio e longo prazo mesmo. Tem coisas que dá para fazer agora, tem coisas que só vai trazer resultado médio e longo prazo, e tá tudo bem. Então, essa visão estratégica é muito importante. Então, avaliar esse nível de maturidade. Se é uma empresa que tem quase nada, vamos começar do beabá. Se é uma empresa que já tem, vamos estruturar o que já tem, divulgar o que já tem e ir para o próximo passo. Então, mostrar onde a empresa está, identificar lacunas, priorização e evitar decisões baseadas no eu acho. Eu acho que está tudo bem, eu acho que eu sou super sustentável. Não, bora colocar aqui num diagnóstico. Aí a gente faz a política, que é o documento formal que formaliza. Agora nós nos comprometemos com a sustentabilidade, essa é a nossa política. Todo mundo tem que conhecer, todo mundo tem que seguir essas diretrizes que estão escritas aqui. Aí a política vai trazer clareza, coerência, atuação, orienta decisões comportamentais e fortalece ainda mais essa governança que a gente vem criando. E aí a gente vai para os indicadores, que são a definição métrica dos métricas e os KPIs para acompanhar esse desempenho. Então, eu fiz o diagnóstico, descobri onde a empresa está. Agora a gente vai definir quais vão ser as nossas metas, 5 indicadores para a gente criar metas, para trazer esse monitoramento real, para sustentar essas decisões estratégicas e dar credibilidade para a comunicação. Dani, eu quero voltar para indicadores, isso. Gente, esse é um termo que a gente usa, acho que quase todo dia, no nosso dia a dia, né, Dani? Assim, na nossa rotina. Indicador, porque o que não se mede, não se gerencia. Então, para tudo que a gente pensa, do que vai fazer, do que não vai fazer, do que não está feito, a gente vai pensar nesse olhar de indicador. Ah, eu estou com uma ideia de uma ação social, com uma instituição, e a família adota uma família. Aí nossa, que legal, qual é o projeto? Qual é o impacto que vai gerar? E qual é o indicador, então, que a gente vai ter para isso? Quantidade de pessoas impactadas pela ação, quantidade de valor, né, recurso mesmo captado por essa ação. Se a gente vai pensar em uma ação sobre reciclagem, quanto que a gente recolheu, quanto que a gente reciclou no programa de reciclagem, quantas toneladas. Então, assim, para tudo, até para, às vezes, temas que são difíceis de governança, de ter indicador, a gente tem indicador. Por quê? Porque é baseado nesses números que a gente vai ser capaz de tomar decisões para melhorar o desempenho dessa jornada. Então, colocando um indicador aqui sobre capacitação e desenvolvimento dentro do pilar social. Quando você chega numa empresa e você pergunta como é a capacitação e desenvolvimento dessa empresa, nossa, aqui todo mundo capacita, tem vários cursos, nossa, aqui é sensacional. Aí, beleza, aí você fala, tá, e qual é o percentual, então, de curso, de Adesão. de colaboradores que tiveram alguma capacitação no ano? Ah, aí fica, né? Ah, eu falei, tem a lista de presença? Ai, nem tem lista de presença. E como é que você sabe que você teve capacitação se não tem lista de presença? Então, os indicadores vão puxando, né, muitas outras questões de processos, de formalização também de processos, que não estão consolidados na empresa. E mesmo que um indicador como
por exemplo, número de colaboradores capacitados estejam bons, né, tipo, 100% foram capacitados, aí a gente vem para um próximo indicador, em quantas horas foram capacitados? Em um treinamento de uma hora média por colaborador. Não, uma hora média está pouco, então vamos aumentar. Todas as decisões, gente, assim, 80, 90% são baseadas em indicador. Então, isso aqui é algo muito dia a dia, né, Dani? Assim, muito importante. E isso daqui é o tom da liderança. O líder, o diretor, ele não quer saber, ele quer saber de indicador de resultado. Como é que a gente foi? Como é que a gente está? Para onde é que a gente vai? Onde a gente quer chegar? E como é que a gente mede? Indicador. Então, eu fiz questão de gastar aqui 2 minutos falando para vocês que não é que é o mais importante, não, porque tudo tem um sentido na jornada, né? Mas isso merece um ponto aqui de muita atenção de vocês. Luciana, eu vi que você está com a mão levantada, deixa eu te explicar aqui a nossa dinâmica. A Dani, ela está conduzindo, né, nosso mini curso aqui, e aí, quando ela terminar, a gente tem uma projeção aqui de 1 hora de exposição, a gente abre para perguntas, comentários, se quiser colocando no chat, pode ficar à vontade, mas a gente abre, e isso é um momento que, inclusive, que a gente gosta muito, né, de ouvir vocês, de conversar. Isso, gente. Então, o próximo, né, é a Agenda ESG, que é esse plano estratégico que organiza as ações, as metas, os prazos, os responsáveis a partir dos temas materiais. Então, a agenda vai contar com o que foi feito no diagnóstico, os indicadores que foram definidos, e agora como é que a gente vai executar tudo isso? E vai colocar como meta, com prazo, com as áreas que vão ser envolvidas, né? E tudo isso levando e acompanhando, sendo acompanhado pelo comitê, sendo direcionado pela política, tudo isso se conversa, se interliga. Então, a agenda ESG transforma diagnóstico em ação, prioriza o que realmente importa e conecta ESG à estratégia do negócio. E aí a gente vem na execução e monitoramento do ESG, que é a implementação dessas ações previstas e o acompanhamento contínuo dos resultados, gerando impacto real, permitindo ajustes e melhorias e sustentando a evolução dessa jornada. E o nono não tem relatório de sustentabilidade ESG sem ter feito toda essa jornada antes, porque senão você vai contar o quê? Né? A gente tem que contar aquilo que foi realmente implementado, aquilo que foi realmente feito. Você não tem como fazer um relatório sem ter essa história, né? Pedir pelo menos 1 ano ou mais até, dependendo ali da maturidade da empresa. Então, esse relatório ele vai comunicar de forma estruturada e tem que ser transparente sobre os avanços, desafios e os resultados ESG. E quando a gente fala transparente, gente, é que esse relatório ele não tem que ser só uma ferramenta de comunicação de marketing bonita. Ele tem que falar assim, ó, olha, nesse pilar aqui, em um desses quesitos ambientais, no meu diagnóstico eu vi que eu não estava bem. Então, eu sei agora que eu não estou bem, porque eu fiz um diagnóstico e porque eu tenho uma governança de sustentabilidade, e o meu plano de ação vai ser esse, com meta para no próximo relatório eu contar uma história do meu avanço nesse tema. Então, isso que a gente fala de ser transparente, né? Não é contar só a história bonita e só o que se faz de bonito. É falar também quais foram as oportunidades mapeadas, e o que você vai fazer agora com essa informação. Então, você presta conta aos seus stakeholders, lembrando que os stakeholders são todas as partes envolvidas, os clientes, os fornecedores, os colaboradores, os investidores. Você fortalece a reputação e confiança, contando dessa maneira, e você consolida a sua maturidade, né? Que você está numa jornada crescente de maturidade dentro das temáticas de ESG. Mone, por favor. Eu acho bom trazer um exemplo concreto dessa questão da transparência que você trouxe, Dani, para o relatório.
por um caso de hoje até, a gente estava na empresa e a gente estava falando sobre o tema gestão hídrica, e ela estava trazendo o desafio de implementar dentro do empreendimento o reuso da água. Por quê? Porque é um projeto que eles já orçaram, que exige um investimento financeiro, e que, por exemplo, para 2026 não é viável para eles. Mas eles querem, a médio prazo, implementar, mas que agora, em 2026, não vai fazer parte da prioridade da agenda deles. E isso foi algo que foi discutido, amadurecido, e é uma tomada de decisão. Ou seja, no relatório, não vai estar lá, nós vamos fazer um reuso da água, diminuindo. Não, eles não vão fazer isso. Mas eles vão dizer, olha, não vamos fazer, investimento, né, não é possível agora, e nos próximos 3 anos queremos embarcar com esse projeto, e é sobre isso, prestação de contas, não é comunicação de marketing. Isso daí que Dani falou sobre geração de confiança, que é o que a gente fala muito com as empresas também, eu ouço muito também assim, mas o cliente, o meu consumidor final não está nem aí para isso. Mas não é só sobre o consumidor final, não, é sobre o valor que você vai gerar para o seu negócio. O seu negócio vai valer mais se você mostrar para os seus stakeholders que você tem aí um trabalho e que envolve uma prestação de contas nesse nível de relatório de sustentabilidade robusta. Então, o seu negócio, sua empresa, em comparação a uma outra que não tem isso, tem um valor ali contando, né? Para o negócio mesmo. E quando eu falo valor, gente, não é simbólico não, viu? É valor de negócio mesmo, estou falando de dinheiro. Então, mas é uma prestação de contas, então não vai ter só coisa, não vai ter só moranguinhos, né? Vai ter justificativas. Exatamente. Você pode até pegar, né, algumas informações de destaque, aí fazer uma comunicação isolada, né? Não Mas deve, esse relatório ele tem que ser, né, com esse requisito de ser transparente. E agora, eu gostaria de agradecer primeiro a todos que ficaram aqui com a gente até esse momento, a participação de todos. A gente vai deixar aqui esse QR Code para uma avaliação de vocês. A gente gosta de ouvir vocês, o que vocês acharam desse tema e também com sugestões para os próximos minicursos. Lembrando que esse foi o nosso 7º minicurso, todos os demais estão já no YouTube para acessar a gravação. Uma boa noite a todos e agora a gente abre para a gente fazer trocas, comentários, dúvidas.